Tiago Vinícius Portela, o Tiago Portela, que é o chefe do escritório da Emater aqui em Tupã, nos passou um relatório que a Emater fez sobre os impactos das chuvas e das cheias extremas no Rio Grande do Sul durante o transcorrer do mês de maio. O título desse trabalho é Impactos das chuvas e enchentes extremas no Rio Grande do Sul em maio de 2024. Foram dados coletados em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, com levantamentos fotográficos, com levantamento de dados, enfim, com muitas informações que dão subsídio ao governo do estado, ao poder público, enfim, como um todo, seja os municípios, os estados ou a União, com dados mais fidedignos e amplos, poder agir de forma a minimizar os impactos de todo esse processo que aconteceu. De posse dessa informação, a gente convidou o Tiago para a gente repercutir um pouco. É claro que são 54 páginas esse relatório, não teremos condições de analisar todos os itens detalhadamente, mas o Tiago fez a gentileza de fazer um resumo das principais informações que constam neste relatório, inclusive com algumas imagens que a gente vai estar reproduzindo para você aqui, para quem está na live, para ver algumas imagens do que eles presenciaram, do que eles vivenciaram. Mas o Tiago é quem pode nos ampliar um pouco mais com relação a isso e nos dar mais detalhes com relação ao que este relatório, o que esse relato retrata. Tiago, bom dia, como é que está? Tudo bem, Tiago? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. A gente está aí, então, para estar passando os principais dados que constam nesse nosso relatório elaborado pela Emater. Então, são dados das chuvas, que a gente... do período ali de 30 do 4 a 10 do 5, onde que bastante municípios do estado foram atingidos, Então, esse relatório apresenta um retrato deste período e é utilizado, enfim, pelo governo do estado e até por outras instituições, para direcionar ações para essas famílias do meio rural, que foram impactadas de alguma forma. Então, como você comentaste, é um relatório bastante extenso, A gente pegou aqui elaboramos um resumo das principais dados que constam no relatório, E a gente vai estar, enfim, apresentando eles ao longo da nossa entrevista aqui. São quantos municípios que a Emater atende? Hoje, os escritórios municipais estão presentes em todos os municípios do estado, Então, a gente tem 497 escritórios municipais, onde que forneceram esses dados para o embasamento deste nosso relatório. Desses 497 municípios, quantos vocês têm dados que foram atingidos? Olha só, então, foi fornecido para nós... que compôs o relatório, foram 456 municípios, Então a gente vê que é quase a totalidade dos municípios do estado. Apenas em torno de 40 municípios que não registraram um impacto em decorrência das chuvas, Que dados você acha importante colocar agora que você resume aí, Tiago? A gente vai passar, então, basicamente uns dados relacionados à infraestrutura, que é danos aos meios de produção dos agricultores. Vamos passar um pouco por dados da produção, que são principalmente parte de grãos, e também trazer alguns dados relacionados aos animais, que foram também impactados, enfim, pelas chuvas, Vamos esses dados aí, o que você tem? Bom, então assim, de maneira geral, foram registrados, a gente tem um sistema de registro de informação que a gente chama o SIS-Perdas, que é onde os escritórios municipais registram as perdas que ocorreram no seu município. Em síntese, foram registradas percas em 206 mil propriedades que tiveram alguma forma de prejuízo em decorrência das chuvas, Destes 206 mil, a gente vê então que hoje o público mais ou menos atendido pela Emater é em torno de 200 mil famílias no estado. Então, se tu pensar em número de famílias, é um número bastante grande que foram impactadas, Então, 206 propriedades com registros de percas, Algumas percas relacionadas à produção, que a gente teve aqui no nosso município, A gente teve muito pouco dano no nosso município relacionado à infraestrutura, Alguns casos isolados pode ter ocorrido, mas, enfim, as nossas percas no nosso município foram mais relacionadas às percas de produção. Então, produção de grãos, produção de leite, Mas teve municípios que a gente registrou, Então, enfim, percas na infraestrutura de produção, Então, quais são as percas de maneira geral que foram registradas,
Danos em estradas. No município de Tupanciretã também a gente teve dano em estradas, mas a gente teve registrado no nosso sistema em torno de 4.500 comunidades impactadas com problemas de acesso, né? Então, algumas com registro de percas de ponte, outras mesmo com registro de percas na parte de danos à estrada mesmo, né? Que nem o nosso caso aqui em Tupã. Já em percas em instalações relacionadas a essas famílias que perderam casas, perderam galpões, foram cerca de 19 mil famílias que tiveram danos na sua infraestrutura, relacionada a casas e galpões em suas propriedades, né? Se a gente pegar especificamente em casas registradas, deu 14 mil famílias que perderam parte de sua moradia, né? Então é um número bem significativo, né? Relacionado à parte do rural. Já galpões, que é a parte onde o pessoal guarda seu maquinário, armazena a parte de sua produção, em torno de 8 mil galpões impactados pelas chuvas, né? Armazéns, que é onde que a família acaba, então, guardando a produção, né? Guardando, enfim, o grão, guardando a silagem também, né? Que é o material utilizado para alimentação animal, deu em torno de 1.000 estruturas atingidas, né? E tivemos danos também registrados a parte de fumo, né? Estruturas de fumo, que é onde o pessoal acaba armazenando também o tabaco, né? Em torno de 600 estruturas danificadas, né? Danos em aviários, que aqui na nossa região a gente não tem, mas em outras regiões são mais fortes. Em torno de 800 aviários foram impactados pelas chuvas, né? Pocilga, em torno de 900 instalações danificadas. E também a parte da piscicultura no estado também foi bastante afetada. Em torno de 5 mil tanques foram afetados pela essa parte dos danos ocasionados devido ao excesso de chuva, né? Em danos também relacionados a abastecimento de água, nesse período teve em torno de 34 mil famílias com danos relacionados à parte do acesso à água, né? Que ficaram por um período, pelo menos, que não acessaram não tiveram água potável para o seu consumo, né? Na infraestrutura, a gente tem basicamente o registro são desses principais problemas, né? Então, relacionado à casa, galpões, né? Essa seria uma síntese geral da infraestrutura do estado impactado, né? Perfeito. É um impacto violento. Os números que vocês estão passando aqui, quase a totalidade dos municípios, né? Isso. Quase 90% dos municípios aí impactados, um volume de instalações e de famílias atingidas e propriedades enorme, né? E a gente tem, digamos assim, um certo, vou botar entre aspas, um certo privilégio de termos tido aqui prejuízos na produção e na logística em algumas estradas, né? Mas nem perto do que vocês registraram em outras regiões, né? Às vezes a gente acaba não é tão transmitido, até às vezes nas mídias, né? A gente vê os danos mais relacionados às cidades, né? Que é onde também impactou o maior número de famílias, né? Mas o meio rural também foi bastante impactado no estado, né? Então, as famílias perderam bastante, né? Teve regiões que a gente comentou aqui em torno de 14 mil casas impactadas. Isso, num município, é bastante significativo, né? A quantidade de famílias impactadas, né? E com percas, muitos acabaram ficando até ilhadas, né? Porque no meio rural, onde que houve deslizamento, até aqui na região de Aguda, onde a gente é mais próximo da gente, a gente tem mais contato com a equipe do município ali, teve bastante comunidades que eles demoraram para ter acesso até para fazer esse levantamento de dados, né? A Emater, enfim, solicitou, né, que os escritórios fizessem levantamento de dados para embasar esse relatório, e teve muitas comunidades com dificuldade de acesso, né? Famílias, de fato, ilhadas ali, as estradas sem condições de passar, né? Enfim, é um número, essa parte da infraestrutura é bem significativa, né? Porque a gente vê a partir também dos silos, né, impactados, onde que as famílias guardam alimentação animal, né? Muitas dessas famílias acabaram perdendo toda a alimentação que estava reservada para a alimentação dos animais. E muitas dessas famílias estão recebendo ajudas de fora, né? Até a gente teve essa semana auxiliando aqui o carregamento de feno aqui no município de Julho,
que está sendo destinado para outros municípios, né? Porque essas famílias acabaram perdendo essa parte da alimentação dos animais, né? E tendo agora a necessidade de apoio de pegar alimentos de fora, né? Para dar suporte à alimentação animal. Eu passei, eu já comentei aqui em outras oportunidades, em virtude do nascimento do meu neto, eu me desloquei a Porto Alegre várias vezes, inclusive em alguns períodos quando estava o caos total lá, que não conseguia chegar em Porto Alegre. E com isso eu passei em algumas regiões que foram impactadas, né? Ali próximo à região de Candelária, Santa Cruz, na 290, próximo a Lajeado, Espumoso, enfim, todas essas regiões eu andei andando também, Encantado, e vi algo assim muito impactante, o rio saindo do leito, abrindo para fora da margem e arrasando com tudo que tinha, às vezes 200, 300, 500 metros ao redor do rio, terminou com tudo. Aquele solo ali, ele está completamente comprometido, ele não é mais um solo com produtividade. Nós não tivemos isso aqui, acho muito aqui próximo a nós, mas algumas lavouras aqui foram prejudicadas pela perda da parte do solo que tenha produtividade ou não? Isso. O que a gente vê aqui em Tupã, né? Depois vamos mais para essa região que onde teve a remoção do solo. A gente vê assim que quase 90% das lavouras tiveram danos por erosão, que é aquela erosão mais laminar que remove uma parte produtiva do solo, né? Se a gente for ver no sistema de plantio direto, que é a maior parte que a família, que os produtores trabalham no Rio Grande do Sul, a camada mais produtiva do solo concentra-se na camada de 0 a 10 centímetros, que é a camada corrigida, onde que a gente tem a acidez do solo corrigida, né, que apresenta as condições para ter a produção das culturas, né. E essa camada, não digo que é de 0 a 10, mas em bastante pontos da lavoura foram erodidas, né? Então foram levadas para as partes mais baixas da lavoura. E isso provoca um dano significativo na produção, porque o produtor demora anos para corrigir e em questão de menos de um mês, grande parte desse solo então foi removido, né? Levando a sua fertilidade, o fertilizante que o produtor colocou, acaba indo para as partes mais baixas da sua propriedade, enfim, acaba indo para os rios, né? Então o nosso dano principal no município também que a gente vê no meio rural é o dano em solos, né? Que a gente tem aqui, né? Então nessa camada produtiva do solo. Mas a gente tem, como você comentasse, nessas regiões próximas a rio, que foram removidas uma camada muito maior de solo, né? Então, que o solo, de fato, aquela camada produtiva do solo foi totalmente removida, né? E teve lavouras que não tem mais como retornar a fazer a sua produção. Então ele já removeu toda aquela camada de solo fértil, né? E chegando, muita parte já chegando de fato na rocha, né? Solos mais rasos, então que já não tem solo mais para fazer a sua produção. E aí o que faz? O produtor vai ter que mudar de lugar? Esses locais que encontram nessa situação que teve remoção quase total do solo, não tem o que fazer. É regiões que o produtor vai ter que parar de fazer o seu cultivo, né? Porque não tem solo para fazer o cultivo, né? E é possível recuperar isso com o tempo? Existe uma possibilidade e alguma previsão de quanto tempo? 5 anos, 10 anos, enfim? Olha, é bastante difícil quantificar, né? Porque para formar uma camada de 1 centímetro de solo, que a gente tem aqui, né, nos nossos solos, demora milhões de anos para se formar, né? Então esse solo que for totalmente removido, ele tem que sofrer o processo de interperização novamente para poder retornar a sua capacidade produtiva, Mas né? imagina a situação, nós tivemos aqui, fomos afetados, mas não tão gravemente. Na realidade nossa, Tiago, Tupã e Quevedos, que é que vocês atendem, tem casos críticos assim, de que é difícil a recuperação ou a maioria pode ser recuperado? Não, nossos casos aqui não são tão graves que nem esses, né? O que a gente tem, assim, em algumas situações, é o acúmulo de areia, né? Em algumas áreas próximas aos nossos rios também. Esse acúmulo de areia, enfim, ocorreu porque veio a areia de lavouras, né? E também acaba vindo areia dos próprios rios ali, né? Mas geralmente se deu em baixa extensão, né? Em pontos isolados, né? Não é muito significativo. Que nem eu comentei, o principal dano nosso em solos foi relacionado mais à erosão. Isso com o trabalho de recuperação de solo, que parte a partir de uma análise de solo para ver como está o seu pH, né? Refazer a sua correção.
E também trabalhar com as plantas de cobertura, né? Esses intervalos entre safras, né? A gente vê que, tipo, aqui em Tupã, a gente tem área de cultivo de soja em torno de 149 mil hectares, né? E a área de culturas de trigo e canola, que são as principais, a gente chega em torno de 30 mil hectares, né? Então a gente vê que grande parte dessa terra no período do inverno acaba ficando em pousio, né? Uhum. Então o produtor vai ter que fazer nesse período de pousio um processo de De recuperação, recuperação. né? Colocar uma planta de cobertura, né? E utilizar também através de outros meios de proteção do solo. Um exemplo é o próprio terraceamento, que são curvas de nível para quando se tem chuvas intensas, né? Essa água não tenha tanta velocidade para escorrer nas suas lavouras. A gente viu até essa semana um produtor próximo aqui ao Trevo, ali ó, em São Xavier, estava já fazendo curva de nível na sua Uhum. lavoura, né? Já pensando no processo de Preventivamente. preventivamente, né? Recuperação de solos, né? Animais, nós tivemos fomos muito atingidos em animais aqui ou não? No nosso município, não, né? Percas de animais até não foi registrada. Mas em outras regiões do estado, sim. Até vou trazer alguns números agora relacionados à parte de animais, né? Por exemplo, na avicultura, né? Essa avicultura comercial, que é a Uhum. criação para comércio, né? Não é Uhum. aquela avicultura que o produtor tem para o seu consumo, né? Deu em torno de 1.200.000 cabeças de aves Nossa. mortas, né? Que o galpão ficou completamente alagado, né? E Uhum. que houve perca, então, de quase 100% dos animais, né? Quase 1.200.000 cabeças de aves, né? Bovinos de corte, em torno de 15 mil cabeças registrado com morte, né? Então, é a perca do animal mesmo, né? Suíno também muito próximo a esse número, em torno de 15 mil suínos perdidos, né? A bovinocultura de leite, em torno de 2.500 cabeças de bovinos, e além de danos, então, na parte também de piscicultura, né? Que muitos tanques acabaram perdendo, né? E os animais indo embora, né? Na parte da apicultura, em torno de 16 mil colmeias, né? Caixas de abelha foram registradas percas, né? Já nessa parte de bovinocultura de leite, que a gente tem no nosso município também é bastante expressivo, as nossas percas não se deram até pela falta de coleta, né? Teve casos isolados que em algumas propriedades o caminhão não conseguiu acessar para fazer a coleta, mas no município poucos casos que aconteceram do produtor perder pela falta de coleta, né? Teve até empresas que ficou 6 dias, 7 dias sem conseguir acesso à propriedade, mas, mas conseguiu nesse período Armazena realizar a a coleta, né? coleta. Uhum. Teve muito poucos casos que o produtor então perdeu pela falta de coleta aqui no nosso município. Uhum. Mas a gente daí não consta nesse relatório que as percas, por exemplo, na bovinocultura de leite, que os animais deixaram de produzir, né? Porque com esse período de chuva ocorreu também a diminuição da produção de pastagem. Então, os animais que produziam, por exemplo, estavam produzindo em torno de 20 litros, acabaram reduzindo 30% da sua produção pela Falta de falta de alimentação. alimentação, né? Pelo ter acesso ao pasto mesmo, né? Uhum. E também pela diminuição do crescimento do pasto nesse período, né? A gente calcula aqui no município em torno de 30% da produção do leite no período foi impactada pelos animais deixar de produzir, mas não houve uma perca tão significativa pela falta De de coleta. coleta, né? Teve alguns casos, que nem eu relatei, que as empresas estavam com dificuldade de acessar, mas com apoio, enfim, do município, muitos caminhões acabaram sendo puxados, né, nas propriedades, mas conseguiram fazer a coleta dessa produção, né? Uhum. Nós estamos conversando com o Tiago Portela, chefe da Emater, que gentilmente está nos repercutindo um pouco de um relatório que essa entidade realizou com dados de todos os municípios do Rio Grande do Sul e que estão disponibilizados para o poder público, para a comunidade, para a população como um todo, né? A Associação Rio Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Emater, realizou esse dado e isso está compilado nesse trabalho que pode, então, dar subsídio para as entidades e poder reagir a isso. E como vai ser essa reação? Eu vou fazer um intervalo, depois vou comentar um pouquinho com o Tiago aí com relação a como é que fica também a questão de acesso a crédito, acesso a recursos, como é que vai ser esse processo, porque cada região, é claro, vai ter uma peculiaridade. Tem regiões que estão em estado de calamidade, tem região que estão em estado de emergência, e isso muda também com relação a como as pessoas têm acesso
a recursos, principalmente a crédito. Vamos a um rápido intervalo comercial. Eu já retorno com a sequência da edição de hoje do seu programa Variedades, que está junto com você, num oferecimento de Cevale, despertando nas pessoas um mundo mais próximo. Aliás, sobre essa questão da erosão, a Cevale disponibiliza para você tela, chefe do escritório municipal. No bloco anterior, ele trouxe um pequeno resumo de um relatório, de um trabalho que a Emater Gaúcha fez em todos os municípios do Rio Grande do Sul, impactando com os impactos, né, que as chuvas e as enchentes extremas no Rio Grande do Sul causaram no mês de maio. Falou com dados aqui assustadores sobre danos em estradas, em instalações, em residências, em galpões, em armazéns, enfim, o impacto foi enorme, né? Ele também comentou de que praticamente todos os estados foram acometidos pelo impacto. A gente, conversando informalmente agora no intervalo, vimos que mais a região norte, de Tupã para cima aqui, é que foi menos impactada. Até nós teve impacto. Nós, foi das impactadas, foi dos menores, mas tivemos muitos danos, especialmente no solo e na estrutura de rodovias, né, que estão ainda danificadas. Muita perda no solo, perda de produtividade também na lavoura de verão. E, com isso, fica agora a necessidade da recuperação. Em muitos locais houve perda total do solo fértil, né? No nosso caso, houve erosões que danificaram também. Mas e aí, Tiago, como é que fica o acesso a créditos? Porque é uma situação diferenciada. Apesar de nós não termos a situação gravíssima, mas nós também tivemos situações bem delicadas. Que créditos estão disponibilizados e de que forma o produtor da nossa região, que é atendido pelo escritório Tupã, tem acesso, Tiago? Miguel, assim, a gente está num período de mudança, né, do Plano Safra também. Agora, no final do mês, se encerra o atual Plano Safra, né? E a gente vai ter novamente um novo Plano Safra. A expectativa é que seja criado novas linhas de créditos relacionadas a famílias atingidas, né, pelas chuvas, né, pelo excesso de chuva. Mas atualmente, dentro desse Plano Safra ainda, e vai persistir até dia 31/12 de 24, tem duas linhas especiais de crédito. Só que a gente tem um porém nessas duas linhas, né? Que é uma linha destinada, então, ao Pronaf, que são as famílias mais relacionadas à agricultura familiar, né? E tem o Pronamp, que é uma linha modalidade mais agricultor, mais empresarial. No entanto, essas linhas elas são destinadas a famílias que tiveram impacto na infraestrutura de produção. Então, o produtor tem que comprovar o impacto na sua infraestrutura, né? E o que estabelece esses dois créditos aí, tanto do Pronaf como o do Pronamp, né? Então, o produtor tem que ter no mínimo 30% de danos na sua infraestrutura produtiva. E o produtor muitas vezes chega no escritório e comenta, né? Bom, mas eu tive dano na minha produtividade de soja, baixou minha produtividade de soja, né? Baixou minha produtividade de leite, né? A pastagem que eu tinha, perdi parte da pastagem, né? Esses danos, eles não são computados em percas na infraestrutura produtiva, né? Ele é um dano na produção. Mas o que computa, né, na infraestrutura produtiva? É destinado àquelas famílias que perdeu, então, o galpão, perdeu a sua casa, perdeu os seus equipamentos, né? Perdeu os solos, né? Então, isso é feito um laudo, né, para os municípios que estão em situação de emergência, né? Eles precisam fazer, enfim, o técnico responsável na elaboração do projeto precisa fazer um laudo técnico que comprove que a família teve 30% de danos na sua infraestrutura, né? Uhum. E como a gente comentou aqui no nosso município de Tupanciretã, a gente conversando também com os colegas da volta, Júlio de Castilhos, Jari, né? Muito poucos produtores vão se enquadrar nessa linha de crédito, né, que é destinado à recuperação da sua infraestrutura produtiva, né? Porque para fazer esse laudo, a gente tem que quantificar tudo o que o produtor tinha na sua propriedade. Quanto vale a sua habitação, quanto vale o seu galpão, quanto de animais ele tem, quanto que vale a sua propriedade, o solo que tem na sua propriedade, né? Se ele não alcançar os percas de 30%, ele não é enquadrado nessa linha de crédito, né? Nessa especial que é para a recuperação dos da infraestruturas, né? Então, o produtor tem procurado a gente e outros escritórios também que elaboram projetos para fazer esse laudo. Só que há uma dificuldade do produtor também compreender que
que o dano tem que ser relacionado à infraestrutura, não é danos relacionados à produção, né? Caso ele não se enquadre nessa condição, a linha de crédito é aquela que nós tínhamos em anos anteriores. É Daí, a mesma, né? Então, como a gente comentou, a gente está no período de mudança, né? Então, a gente tem expectativa que nesse novo Plano Safra sejam lançados linhas especiais para a recuperação de solo, né? Com juros mais baratos, né? Enfim, mais subsidiados que os juros atuais, né? Mas a gente, como eu comentei, é uma expectativa, não é nada quando que deve concreto, né? ocorrer isso? Tens ideia, tem uma previsão de quando que deve ser liberado? A partir do final desse mês encerra o plano agrícola, né? Então, na virada do mês, se inicia o novo plano agrícola. Geralmente, até nos primeiros 15 dias do mês de julho, a gente já vai ter as normas com que vai ser a nova operacionalização do novo plano agrícola, né? Próximo período, né? Perfeito. Vocês têm, claro, conversado com os produtores, até porque nessa coleta de dados vocês visitaram, foram nas propriedades lá. Como é que está o psicológico do produtor? Como é que está o ânimo dele? Eles vão investir na safra de inverno? O pessoal vai fazer fazer a produção da safra de inverno? Olha só, a gente teve uma redução, né? Se a gente comparar com o ano passado, a gente tinha uma área de trigo em torno de 25 mil hectares no município, né? Para esse ano, houve uma redução para 16.500 hectares. Isso é uma expectativa ainda que a gente tem, né? Que é elaborado a partir de, juntamente com a Emater, participa cooperativas, empresas ligadas ao setor, né? Onde a gente faz a expectativa das culturas de cultivo durante o ano, né? Então, a expectativa desse ano é uma redução da área de trigo, né? E por que está acontecendo essa redução, né? Conforme os produtores têm relatado? Uma relacionada ao preço, né? Então, o trigo hoje tem se tornado pouco vantajoso para alguns produtores, né? Então, o produtor tem deixado de cultivar trigo pela questão também econômica. E outra é relacionada ao clima também. Então, o trigo, se pegar uma geada no período de floração, enchimento de grão, é muito grande o risco, né, do produtor perder essa produção. Então, dois fatores levaram o produtor a reduzir essa área, né? Uma é o preço, pouco vantajoso para alguns produtores, e outro é relacionado também ao risco climático, né? Mas a gente vê uma expectativa do aumento da área de canola, que é uma cultura que no município era pouco cultivada em anos anteriores. Até no ano passado, a área que a gente projetava, né, que tinha no município, era em torno de 2.600 hectares de canola no município, e hoje tem uma expectativa de aumentar essa área, para chegar a mais de 10 mil hectares de cultivo de canola, né? Um crescimento bem expressivo. Praticamente Isso. toda a área do trigo. Então o produtor, a gente vê uma migração, né? Muitos Toda a produtores. área que deixou de ser produzida. Isso, indo para a canola, né? Num ano de laninha, isso é porque a previsão é laninha no segundo semestre. Isso. Aí não seria um ano bom para trigo? Teria um ano bom para trigo, né? Porque o trigo ele é muito suscetível a doenças, né? Ocasionadas, por exemplo, uma doença, a giberela, que é ocasionado, o que faz intensificar essa doença, né? É receber chuva na floração, né? Então, anos que é pouco chuvoso, que pega pouca chuva na floração, é um ano que a qualidade do trigo vai ser boa, né? Então, quando dá essa doença, a giberela, ela compromete a qualidade do trigo, o pH do trigo. Então, esse ano, a projeção que se tenha, apesar da diminuição da área, né? Aponta que para se ter um trigo de melhor qualidade, né? Pois é, e aí o produtor fica naquela encruzilhada, né? E agora, será que vai vir um laninha mesmo? Não, será que não vai ter? Isso tudo são previsões, né? São previsões. Tiago, aqui você me passou em torno de 16.500 de trigo, a previsão, em torno de 10 mil de canola, aqui nós temos 26 mil hectares. E os outros 120 mil hectares, o que vai ter? Tem aveia, né, também, que é um dado difícil da gente quantificar a área de cultivo de aveia no município, mas existe também uma área de aveia e muito dessas áreas ficam em pousio, né? Então o produtor acaba não cultivando essa área, deixando vir. Alguns colocam coberturas de inverno, que são os mix, pode ser tanto nabo com aveia, um consórcio, né, para a recuperação do solo, mas muitas dessas nossas áreas ainda produtivas no inverno acabam ficando em pousio, onde o produtor não coloca nenhuma cultura, né? Então ele foca mais na cultura de verão e acaba nesse período do inverno deixando em pousio, ou até mesmo colocando então a pecuária de corte, né, em algumas dessas áreas, né? Mas a gente vê muita área ainda ociosas, né, que poderiam ser destinadas, enfim, ao cultivo de trigo ou outros cereais, né,
Se tivesse uma melhora, enfim, que nem a gente comenta, de preço, tivesse um incentivo maior para o plantio, né, o preço fosse melhor, com certeza a gente tem uma área de cereais de inverno muito mais expressivas, né? Sem Mas dúvida. muito dessas áreas ainda permanecem em pousio durante o inverno, né? Muito bem, nós estamos conversando com o Tiago Portela, que é chefe do escritório municipal da Emater, que gentilmente aceitou repercutir conosco um trabalho que a Emater divulgou estadualmente, né? É um trabalho que eles realizaram em todos os municípios do Rio Grande do Sul, impactos das chuvas e cheias extremas, né? Depois nós vamos... É possível a gente disponibilizar esse trabalho no portal da rádio? Ele pode ser Isso, público? Pode ser publicado? isso, ele é um material público, Público, né? tá. Pode ser publicado, mas, enfim, quem tiver interesse também pode acessar o site da própria Uhum. Emater. A Tá lá gente disponível. está disponível no site da Emater e a gente tem uma série de outros materiais também que é disponível no site da Emater, né? Perfeito, muito bem. Bom, a gente agradece, parabeniza a Emater pelo trabalho que foi realizado. A gente sabe que foi muita dedicação e esforço, né? Por exemplo, o escritório da Emater em Quevedos, no momento, não tem um titular lá e o pessoal de Tupã que está atendendo. Né? A gente sabe que isso aconteceu também em alguns outros municípios, até o Tiago estava comentando conosco que há um certo atraso na reposição de servidores da Emater em virtude de danos que a sede da Emater sofreu em Porto Alegre, lá que também foi inundada, enfim, também foi impactada por esse fenômeno como um todo aí. Isso atingiu a todos nós, direta ou indiretamente, né? E aí é claro que a gente agora precisa se recuperar e com nada melhor para se recuperar, ou aliás, é fundamental para poder se recuperar, você ter noção ou ter certeza do que foi impactado, do volume que foi, do que causou, enfim, tudo isso. E esse relatório trata da área rural do Rio Grande do Sul com esses impactos que teve. E o Tiago comentou também, é muito repercutido na mídia, na imprensa, o impacto urbano, né, especialmente na região metropolitana, que tem uma população maior, que tem mais visibilidade, digamos assim. Mas o impacto rural é enorme, né, e vai levar anos, décadas, talvez até para poder ser restabelecido. Quem sabe alguns até não consigam. Enfim, é um fenômeno que impactou muita gente aí. Tiago, quero agradecer a sua gentileza, parabenizá-los pelo trabalho, deixar o microfone à disposição se você gostaria de reforçar algum tema que aqui foi colocado, algum outro assunto, e ter a certeza, porque sempre que procurado eles têm se disponibilizado, que em outras oportunidades a gente vai poder ouvi-lo por aqui. Mas nesse momento o nosso microfone é à sua disposição. A gente agradece, Miguel, o espaço para estar divulgando o nosso relatório, né, que está elaborado pela Emater. E a gente também se coloca à disposição da comunidade que precisa de algum auxílio, alguma informação, pode nos procurar no escritório municipal da Emater. A gente está localizado ali junto ao complexo Tupanciretã, né, próximo à Secretaria da Agricultura. Se eu não me engano, tinha uma pergunta. Aliás, aí, pois né, eu tinha comentado contigo, a Fabiana Friese, ela perguntou sobre Bolsa Juventude Rural, né? Se isso se estende também ao curso superior zootécnico. De resposta é não, né? Ela é destinada a jovens que estão cursando o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Já aproveitando o espaço para divulgar, as inscrições para o Bolsa Juventude Rural, que é um programa do governo do estado, está com inscrições abertas, né? Os jovens podem procurar interessados a sua direção de ensino ali, que as diretoras, enfim, as escolas possuem a informação também. E os jovens que buscar esse auxílio dessa Bolsa Juventude, pode procurar também o escritório da Emater para a gente estar auxiliando na inscrição do Bolsa Juventude Rural, né? Que é um programa do governo do estado, né? Ele fornece uma bolsa de R$300 por mês durante um período de 10 meses, né? Para o jovem que está no segundo ou terceiro ano do ensino médio. Ele tem que desenvolver uma atividade produtiva na sua propriedade, né? Então, ele com auxílio tanto de um professor na sua instituição de ensino ou com auxílio da Emater, né? Ele faz um projeto para a sua propriedade e que ele vai ter que acompanhar durante esse período que ele está recebendo a bolsa, né? Está executando também na sua propriedade. Pode ser o acompanhamento de uma atividade produtiva que os pais já estejam desenvolvendo, né? Mas que o jovem, então, tenha uma inserção também dentro dessa atividade, né? Pode ser apenas, por exemplo, no auxílio na gestão da atividade, na gestão econômica daquela atividade dentro da propriedade, ou como desenvolver uma nova atividade dentro da propriedade, né? Se propõe a desenvolver uma atividade que a família não está desenvolvendo. E isso é acompanhado através dos técnicos da Emater também. Perfeito, muito bem. Tiago Vinícius Portela, obrigado novamente pela gentileza e lhe aguardamos outra oportunidade. Bom, são 10h21, nós vamos a um intervalo comercial, eu já retorno, nós temos